Muito bem, pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de podcast, episódio do IgnisCast número 2. E hoje com uma convidada muito especial, Camila Verli. Como vocês podiam ter acompanhado no último episódio, se você não acompanhou, você deveria ter acompanhado, foi com a Camila e com o Paulo, tá? E ela ficou de contar uma história muito top pra vocês. Então, vai lá se você não assistiu. Primeiro assiste esse, né? Mas depois você assiste aquele que tá gravado aí no canal, tá? E hoje nós vamos iniciar mais um podcast e eu quero falar dos patrocinadores que estão presentes antes de apresentar a Camila, tá? Hoje nós estamos fazendo esse episódio nos estúdios da Cinecom Agência Produtora. Webcom Agência Digital está nos auxiliando na parte visual, tá? E não esqueça, se você quer divulgar sua marca no podcast, você é muito bem-vindo. Só entrar em contato. Camila Verli, Marketing e Vendas, que é a Camila que nós já vamos apresentar. E também acesse o nosso canal, que está aparecendo e vai aparecer durante todo o episódio aí na tela, que é o IgnisCast e o Cortes IgnisCast. Beleza? Então vamos lá, venha conosco, que hoje vai ser top. E aí, Camila, tudo bem com você? Se apresenta aí, quem que é a Camila, como que é seu dia a dia? Obrigada. E aí, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Camila Verli, eu moro em Renascença, né, no Paraná. Sou amiga do Eric já há algum tempo. E eu sou mãe, sou casada, sou empresária, tenho uma empresa de marketing e vendas, atendo pessoas da minha região, também de outros lugares do Brasil. E de outros países também, tenho cursos, mentorias e também faço esse trabalho presencial com algumas empresas. Isso, e você é minha amiga porque a gente se conheceu no digital e também que a gente já gravou um podcast, que não foi nesse estúdio, foi no antigo canal, com o mesmo nome, inclusive, IgnisCast. Você pode ver as xícaras aí, essa xícara aqui, ó, também, essa é do antigo, agora a gente já tem a logo. Inclusive, uma coisa que eu esqueci, tem um adesivo pra vocês depois, vocês me lembrem que eu tenho que entregar um adesivo do IgnisCast pra vocês, tá? Legal. Vamos lá. Camila, hoje você trabalha com marketing, com venda, como que é seu dia a dia com isso e o que te levou aí pro online, aí pro digital, sair de onde você estava, não sei se você era CLT, enfim, conta pra nós um pouquinho. Legal, vou contar um pouquinho. Então, eu trabalhei muitos anos, né, de CLT, trabalhei mais especificamente 7 anos gerente de uma loja de calçados e foi nessa empresa que eu comecei a ver o online, a internet, como uma forma de potencializar as vendas, trazer mais clientes, trazer mais escala. Isso em 2015 eu já via isso, né? E aí em 2015 eu comecei a aplicar algumas coisas nessa empresa que eu trabalhava e fez com que aumentasse muito o volume de vendas nessa empresa. Sim. E nesse tempo eu usava muito o Facebook, né? Eu usava a rede social do Facebook, não era tanto o Instagram como é hoje. E depois disso também, que eu me tornei mãe, em 2017 eu me tornei mãe, que eu comecei a pensar muito mais sobre empreender. Uhum. E aí eu decidi sair de gerente dessa loja de calçados e eu fui trabalhar numa coisa completamente diferente. Foi uma loja de materiais de construção. Tudo a ver com o digital. E daí, mas o que eu pensava? Eu já estava estudando sobre isso, pesquisando, vendo muita coisa. Já tinha a mente aberta lá no futuro. Exatamente. E aí eu pensei em sair dessa empresa e eu fui para essa loja de materiais de construção para realmente ter uma carga horária menor, ganhava um pouco menos também, mas eu tinha mais tempo de estudar e aplicar tudo aquilo que eu estava fazendo, né? Uhum. E eu lembro que o tempo que eu tava trabalhando, aí eu acordava tipo 5 da manhã, eu fazia algumas coisas, daí 8h30 eu tinha que ir pro trabalho, mais o filho, né, o marido, casa, Sim. enfim, todo o restante também para dar conta. E era bem corrido e em 2020 eu resolvi sair da CLT e abrir minha própria empresa. E empreender realmente, né? Trabalhar com isso. Entrar nessa jornada aí. Entrar nessa jornada. Como é que era essas coisas que você falou? Começou a fazer algumas coisas diferentes nessa loja. Você poderia comentar um pouquinho mais o que era naquela época de diferente que o pessoal não fazia? Sim, nossa, eu fiz muita coisa diferente nessa empresa. Tanto no online quanto no presencial. Uhum. E eu trabalhava como gerente, mas eu não era só gerente. Sim. Eu faturava mercadoria, eu cuidava do caixa, eu vendia, eu fazia um pouco de um tudo. Foi Bombril. O Bombril,
E tanto que quando eu saí dessa empresa, eles não conseguiram deixar só uma pessoa no lugar. Se não me engano, eles contrataram 3 pessoas Caramba. pra ficar no meu lugar, porque fazia muita coisa. E nesse tempo, eu queria até uma história bem interessante pra contar, que eu cheguei pro meu supervisor e eu falei que eu queria criar um Facebook, uma rede social pra empresa, isso em 2015, né? Quando tava iniciando lá o Facebook. Quando tava iniciando, tipo, Não, quando o tava... Facebook já tinha iniciado, mas era quando tava nessa era aí que a gente tá hoje, né? Que iniciou essa era digital, né? De realmente você usar as redes sociais para vender como uma forma de negócio. E eu já via isso, né? E daí eu cheguei, tipo, super animada para contar essa ideia. Ele olhou para mim e falou assim: não, isso daí não vai dar certo, é uma modinha, não esquece isso daí, foca em vender. Ele falou assim pra mim: foca em vender. Mas sabe aquela coisa assim que fica na tua cabeça, ficava na minha cabeça assim: não desista dessa ideia. Sim. Não desista Fica dessa martelando, ideia. né? Fica lá. E daí eu pensei, tá, beleza. Ele não deixou eu criar um pra empresa. Mas o que impede de eu usar o meu Facebook particular pra fazer isso? E foi isso que eu fiz. Eu comecei a postar no meu Facebook particular as calçados, bolsas, fazer vídeo, foto. Você fazia vídeo falando ou vídeo dos produtos? Não, só dos produtos. Nesse tempo eu não fazia falando, só dos produtos. E comecei a trabalhar. E daí no presencial, assim, eu sempre buscava fazer vitrines diferentes. Eu comprava aqueles papel contact, sabe? E eu fazia as vitrines, tipo, pra datas comemorativas, que nem agora a gente tá perto do Natal, né? Pra Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Eu sempre criava coisas diferentes, né? Tanto que até as outras lojas, elas copiavam o que a gente fazia, né? Quer citar? Não, tô brincando. E aí, não vamos citar nomes aqui. E aí, bom, mas até hoje, né, o que eu aplico com os meus clientes, muitas pessoas, a gente vê que copia, né, porque são ideias novas, coisas criativas, inovadoras. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Esse que é o destaque de um profissional, né? A gente vai lá, faz algo, a pessoa copia entre aspas, né, às vezes muda alguma coisinha, mas isso é bacana porque isso nos motiva a sempre fazer melhor, sempre fazer algo melhor, né? Isso é muito bacana. Exatamente. E aí eu comecei a usar o meu Facebook pessoal pra estar postando dessa forma, né? E daí eu testei isso, tipo, mais ou menos uns 3 meses. E aí, essa empresa que eu trabalhava era uma rede de 8 lojas. O meu chefe, o dono, no caso, que eu tinha contado a ideia pro supervisor, ele não me apoiou, né? Sim. Aí o dono veio perguntar, nossa, o que vocês estão fazendo? Porque todas as outras lojas não estavam atingindo as metas como a gente atingia. E sabendo que eu moro numa cidade de 6 mil habitantes, vinha pessoas assim, de longe. E as outras lojas eram, no caso, na região, né? Na região, tudo próxima. E vinha pessoas, às vezes, da cidade que tinha a mesma loja, saía dessa cidade pra vir pra Renascença pra comprar da nossa loja. E eu até brinco que nesse tempo eu fazia marketing sem saber o que era marketing. Eu não tinha noção que isso que eu fazia era uma estratégia de marketing. Eu só fazia. Sim. E aí... eu contei, né, o que eu tava fazendo, que eu tava trabalhando. Aí eles deixaram eu fazer o Facebook naquele tempo pra loja. E aí eu lotei, tipo assim, era 5 mil pessoas, né, cada Facebook. Não é que nem hoje o Instagram, que tu consegue ter 100 mil pessoas lá. O Facebook era um limite de 5 mil. Era mais limitado, né? Eu tive que fazer 2 Facebook, porque lotou, assim, muito rápido. Caramba. E aí a gente começou... vender mais. E foi exatamente nesse período que também eu comecei a pensar sobre a questão de empreender, né? Que eu pensei, poxa, eu tô fazendo tudo isso aqui, não que isso seja errado, mas eu tô fazendo tudo isso aqui pro meu chefe, entre aspas, né? Pra outra pessoa. E se fosse minha essa loja? Sim. Eu pensei, e se fosse minha essa loja? Eu faria muita coisa também diferente, não só do jeito, né? Que quando a gente trabalha de CLT, carteira assinada, a gente tem que seguir as regras do dono da empresa, né? E foi aí que eu comecei a pensar, e daí isso me levou a ir trabalhar na outra empresa, e hoje tem a minha própria empresa. Hoje eu faço, eu brinco, hoje eu pinto e bordo, do jeito que eu quero, né? Sim. O que mais te chamou a atenção para trabalhar para a internet, com a internet, foi exatamente isso ou teve algo mais específico? Olha, foi assim, a escala, o resultado. Eu não quero dizer assim o resultado rápido. Mas o resultado em específico da loja... ou em algum outro também, aspecto? Outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo do tempo também fui vendo o crescimento delas de uma maneira, assim, muito rápida.
Uhum. Porque, digamos assim, uma loja tu abre pra você, uma loja física, né? Você abre, digamos assim, pra você ter uma certa estabilidade, pra você dar o giro, como a gente fala, Sim, 5, 10 anos. sim. No online, não. Hoje a gente vê pessoas em 3, 4, 5 anos milionárias. Com muito resultado. Em meses até, né? Dependendo Em o meses. produto, dependendo o tipo da empresa. Mas eu vejo tanto eu quanto o Paulo, o que a gente fez, digamos assim, vamos colocar em 3 anos, tem pessoas que demoram 20 anos para fazer isso. A internet se tornou uma facilitadora, né? Uma encurtadora de caminhos. E não tem fronteira, né? Que nem no meu caso, o meu produto é digital. Eu atendo no físico, tenho vários clientes que eu vou lá na empresa, dou uma aula, faço um trabalho também de acompanhamento. Mas se eu quisesse só trabalhar sem querer ir no físico, eu não tenho fronteira nenhuma. Posso estar lá em Paris, se eu quiser continuar trabalhando, vendendo, eu vou continuar vendendo a mesma coisa. E nesse teu caminho, assim, que você tá hoje, você saiu, foi em 2020. 2020 tu saiu da loja, né? Uhum. Você montou a tua empresa para trabalhar de marketing, consultoria, de vendas. E qual que foi a tua maior dificuldade nesse tempo que você teve, que você sentiu? Talvez desde que você saiu, como a gente era acostumado, ou muitas pessoas, quando começam a empreender, tem aquela mentalidade de se cobrar demais, como se fosse alguém tivesse... Você estivesse ainda trabalhando para alguém. Ah, tem que cumprir horário. Ah, tem que tal. Claro, a gente tem que cumprir as nossas tarefas, né? Mas essa Sim. questão aí, o que foi mais difícil para você nesse sentido? Qual que foi a dificuldade? Teve várias coisas. A primeira coisa delas que eu falo para todo mundo, até para meus alunos, eu falo que você tem que fazer um detox de CLT. Porque você sai da CLT, assim, você fica meio que até perdido. Tu não sabe muito como começar, o que fazer. É muita insegurança, muita incerteza, né? Tanto que até dou conselho para todo mundo, até uma amiga minha, esses dias eu falei pro Paulo, eu não vou mais conversar com ninguém sobre empreendedorismo, porque já é a terceira pessoa que eu converso e no outro dia a pessoa vai lá e pede a conta. E daí eu tava até conversando com ela, falei, não, faz uma transição de carreira, faz uma reserva de emergência, faz que nem eu fiz uma transição de carreira. Aí eu comecei a me dedicar mais, estudar mais, fiz uma reserva de emergência, né? Porque querendo ou não, não é só eu. Eu tenho uma família que depende de mim. Sim. Né? Então, você vai ter várias dificuldades, é muita incerteza, muitas pessoas às vezes que não te apoiam, né? Por mais que a gente fala, eu não preciso ninguém me apoie, mas teu ciclo familiar ali, muitas vezes não acreditando, não te apoiando. É muito importante, né? É importante para o teu desenvolvimento. E buscar conhecimento, e conhecimento, quando eu falo, não é só conhecimento para a área profissional, mas é para o teu desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Isso é muito importante. Investir em você. É um dos pilares, né? É uma coisa que as pessoas hoje que são mais ricas do mundo, se você parar para analisar, uma delas é principalmente buscar o autoconhecimento. Se você não se conhece, não tem como você tirar o melhor de você para exercer no teu serviço. Né? Isso é muito legal, isso é muito bacana. Certo. Quando você saiu ali, você saiu da empresa, nós já conversamos ali no podcast com o Paulo, o pai dele tinha uma marcenaria, né? Agora você foi a pessoa que rompeu um ciclo de todo mundo CLT e você de repente do nada resolve sair e ser autônomo e trabalhar por conta. Como é que foi? Qual que foi? Foi um choque? Foi o quê? Para os teus pais, para os teus familiares? Você recebeu muito julgamento? No começo, sim, principalmente porque eu moro numa cidade de 6 mil habitantes e eu comecei a trabalhar com internet na frente das câmeras, né? Então, nesse período, assim, as pessoas... Hoje já é mais normal. Hoje Sim. eu vejo que já é muito mais normal. Mas no começo as pessoas... o que você tá fazendo? Você quer virar blogueira? Quer pessoa virar que é mais no interior, né? influenciadora? Sei lá, tipo assim... Tem muito esse julgamento, né? Ainda mais a cidadezinha pequena, que o pessoal é mais do interior. E não aqui, entende, né? Que nem aqui na cidade. E aí eu falo, eu tô usando meu celular pra fazer dinheiro, tu tá usando teu celular pra ver vídeo? Pra olhar os outros? Eu não, eu tô usando isso como uma ferramenta de trabalho pra crescer. É isso que eu faço.
E muitas vezes quem tá atrás quem não tá ali na frente das câmeras, quem tá atrás das câmeras não entende, né? Às vezes pensa assim, até tava falando isso com um cliente, ele falou assim, nossa, a gente que fica só vendo o vídeo não tem noção do trabalho que dá por trás. A gente gravou, tipo assim, 2 horas para fazer um vídeo de 2 minutos, que é Sim. contando a história da empresa. É todo um trabalho por trás de estratégia, de texto, é todo um trabalho por envolvido, trás. né? Persuasão, copy, história, Pessoas, mostrar. imagem, posicionamento, é tudo. Nós trabalhamos com parte de vídeo institucional. E realmente, antes de entrar para um ramo da parte do vídeo, quando eu trabalhava lá no hospital, que eu não tinha muito conhecimento nisso, você olhava uma coisa assim, você pensava, nossa, um vídeo simples. Isso aí deve ser fácil de fazer, até eu faço. Ou às vezes o pessoal fazia um orçamento lá, o cara cobrava um tanto. Ah, mas é muito caro, isso até eu faço. Aí depois, quando você vai e conhece, entende o processo, você começa a perceber e valorizar que não é simplesmente um vídeo. Sim. Que é tudo por trás. Por exemplo, você quer captar uma pessoa caminhando na rua de um tal jeito. Você grava 10 vezes para pegar aquele take que você vai usar. Às vezes você usa um, às vezes você não usa nenhum. Sim. Então é todo um trabalho envolvido. Os teus pais, eles te julgaram pela tua escolha? O meu pai e minha mãe sempre foram, né, vieram de agricultores, né, sempre trabalharam fora, então pra eles era muito novo, né. Uhum. Eu até falo assim, a gente não pode julgar a nossa família por às vezes não apoiar, porque eles entram num sistema assim de autoproteção, eles não querem ver, digamos assim, você se dar mal na vida, entre aspas. Então, para proteger, de certa forma, a pessoa fala, por que você vai fazer isso? Por que você vai sair da CLT, que é uma coisa que tem estabilidade, para ir fazer uma coisa que não chega é lá, teu filho no mês, o salário tá lá. Exatamente. E querendo ou não, se você tem isso, aí você entra na tua zona de conforto, né? Uhum. E você, muitas vezes, entra na tua zona de conforto e você entra naquele medo que você não quer mais sair de lá. Sim. E quais que foram os seus maiores aprendizados trabalhando já nesses últimos tempos aí com o digital, quando você entrou? Tem alguma coisa assim que se destaca? Tem muitos assim, vou tentar resumir, vou buscar resumir um pouco mais. Não, mas pode falar completo. Porque aqui a primeira coisa delas é conexão. É conhecer pessoas novas. Bom, eu e você. Eu conheci você pelo celular, pela internet, pelo Instagram. E depois a gente se conheceu pessoalmente, depois a gente criou uma amizade. E isso aconteceu com várias pessoas que me deram possibilidades de negócio também, até hoje. Uhum. E eu tenho certeza que vai vir muito mais pessoas. Bom, uma das pessoas que eu conheci recentemente, que hoje inclusive é a minha advogada, né, que ela faz os meus contratos, é a Luciana. E eu conheci ela no online, a gente foi viajar para São Paulo junto e fez conexões novas mês, lá. Né? Vocês foram viajar. E não faz muito tempo, foi final de outubro, né? Uhum. E foi uma das pessoas também que eu conheci no online e me abriu várias portas, digamos assim. Sim. Então, a primeira delas é a conexão. A segunda é autoconhecimento. Batendo de novo na tecla do autoconhecimento é o principal, assim. Perder medo, vergonha, quebrar crença. Isso, assim, faz total sentido. Até por isso que eu fui fazer um curso de PNL. Eu fiz pra me formar, né? Eu fiz uma formação. Crença que você diz não é crença no sentido religioso, né? Explica um pouquinho mais. Crença no sentido, assim, pessoal, né? De medos, por exemplo, medo que eu pego muita gente, tem medo de gravar story. É uma crença. Uhum. É uma crença que você carrega, que coloca o celular na tua frente ali, você trava, você não vai pra frente, não consegue gravar. É uma crença que tá na tua mente, que tá te paralisando, de certa forma. Tá te limitando, tirando o teu potencial máximo, né? Exatamente. E conhecimento. E não ter medo de meter a cara e fazer. Se vai ficar bom, não sei. Se você não for lá e fizer, você nunca vai saber se vai ficar bom ou não. Até tem uma outra cliente minha que falou assim, mas será que vai dar certo fazer isso? Será que vai ficar legal? Eu olhei pra ela, se nós não meter a cara e fazer, nós nunca vamos saber se vai dar certo ou não. Sim. Se não deu certo, pelo menos a gente vai, na próxima vez, a gente vai ver o que deu de errado aqui. Vai aprimorar. E vai melhorar e vai fazer de novo. E vai cada vez melhorando e fazendo melhor. Eu acredito que isso é muito legal no sentido de todos os aspectos.
Até uma pessoa que foi criar um produto, quando inventaram a lâmpada, quantas vezes foi testado, foi vendo que deu errado, foi aprimorando até chegar onde está, né? Até o próprio podcast em si aqui que nós estamos fazendo, antigamente foi feito que nós já gravamos em outro estúdio. De lá para cá foi evoluindo até chegar. Então, uma coisa que eu levo muito para mim, que eu aprendi, feito é melhor que perfeito. Porém, eu gosto também muito de fazer algo que eu já entenda, eu não vou lá e simplesmente faço, né? Sim. Eu acredito que o teu caso seja o mesmo. Eu quero fazer uma xícara. Eu não vou chegar lá e simplesmente nunca pesquisei sobre como fazer uma xícara personalizada, eu vou lá e meto a cara e faço. Primeiro você vai buscar o conhecimento para ver como que faz. Conhecimento. Mas e qual que é a maior trava? Muitas vezes as pessoas vão lá, buscam o conhecimento e não fazem. Fico ali travada. E aí enche a entra cabeça de novo, de conhecimento e não... Aí entra de novo a questão da crença. Fica acumulando e não faz. Uma coisa da xícara. Você vai lá, vai pesquisar para ver como faz uma xícara e você vai lá e vai fazer. Você não vai ficar só com aquilo para você. Sim. E se você for só lá pesquisar e não fazer, você não vai tirar do papel, não vai trazer pro físico aquilo que você estava buscando, no caso, né? Qual conselho que você daria para a pessoa que está nos assistindo hoje e que gostaria de entrar no digital? Estude. Primeiro vai buscar mentores, né? Vai buscar pessoas que conquistaram aquilo que você quer conquistar. Uhum. E se dedique, estude, não tenha medo. Estudar em que aspecto? Tem algo específico que você recomendaria para estudar, começar? Depende da área que a pessoa quer ir. Porque, assim, primeiro momento, você não sabe o que você quer, né? O marketing é muito amplo, né? É muito amplo. Ou, às vezes, você vai para copy, às vezes, você vai para tráfego, às vezes, você vai para social media, às vezes, você vai até de influenciadora, às vezes, você vai, que nem o Paulo, vender um produto físico, no online. Então, a primeira coisa é você entender aquilo que você quer. Sim. Buscar aquilo que você quer. Depois, se você tem a primeira experiência, aí você vai se aprofundar naquilo. Uhum. O buscar o que você quer. Falando em buscar o que você quer, hoje o que seus clientes buscam quando eles vão comprar uma mentoria sua, investir numa mentoria ou um curso teu? Eles buscam, tanto que é o que eu prometo, né? É construir um negócio digital de alto valor. Uhum. Independente se a pessoa vende um produto físico, independente se a pessoa é profissional liberal, ela busca isso. E muitas pessoas até chegam assim, meio travadas, nunca mexeram com o Instagram, nunca pensaram em fazer site, página, não sabem o que é posicionamento. Então elas me buscam, né, para aprender sobre isso. Isso você e é isso ensinou que eu dentro da ensino. plataforma. Que legal. Qual que foi o resultado que você mais gerou para essas pessoas? Você já tem algum cliente em específico que você pode comentar para nós aí? Algo que até você se assustou e falou, caramba. Olha, eu já tinha noção, mas teve algumas ações, digamos assim, que a gente já fez. Digamos, vamos pegar o exemplo da Live Shop, por exemplo. Uma Live Shop que eu fiz com o Paulo. Uhum. Ele depois, o impacto que teve essa Live Shop, ele vendeu um produto o dobro do valor que ele vendia normalmente. E também o impacto depois dessa Live Shop vendeu muitos outros produtos dele. E isso também para clientes que eu já fiz Live Shop também. Tipo, em poucas horas você vende, dependendo a estratégia que você vende o valor de um mês em poucas horas. Sim. O fluxo de pessoas que entra numa Live Shop, olha, às vezes dependendo da Live Shop que a gente faz, entra 500 pessoas em toda a live, não um pico, né, de 500 Sim. pessoas, mas do início da live até o final, passou 500 pessoas por ali. Quando que você vai estar dentro, quando que vai entrar em um dia 500 pessoas dentro da tua empresa? Se parar para analisar isso pela internet, né? Imagina um ponto físico, 500 pessoas e como é difícil trazer essas 500 pessoas para dentro da loja, realmente. Sim. O que você precisaria estar investindo para trazer realmente essas pessoas para dentro da tua loja? Sim. E claro que, até eu estava conversando outro dia com uma pessoa, não é só você abrir a câmera ali e fazer uma live shop. Uhum. É você criar toda uma estratégia por trás para chamar a atenção das pessoas.
Hoje a atenção vale mais do que dinheiro. Se você tem a atenção das pessoas, você vai atrair esse valor, o dinheiro delas, para dentro da tua empresa. Querendo ou não, se tu atrai a atenção, você atrai o dinheiro, né? Total. Certo. E o Paulo, ele trabalha com as ripas, a gente já conversou. No outro podcast. Acompanhe lá. Mas por que vocês não abriram uma empresa juntos? No caso, você ficou só no marketing e ele em específico na venda de ripas. Aí entra aquela questão até que a gente comentou antes sobre você gostar daquilo que você faz. Digamos assim, o Paulo teria a empresa dele só ali de ripas, eu poderia ir fazer alguma parte de administrar, eu poderia fazer alguma coisa para ajudar ele. Mas sabe aquela coisa assim que não preencheria o meu coração, não faria brilhar os meus olhos? Hoje eu falo assim que eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. Sim. Todos os dias. Claro que vai ter coisas que eu vou ter que fazer que não é aquilo que eu quero fazer no momento, né? Vida de adulto. Mas hoje a grande parte, às vezes até o Paulo comentou no outro podcast que ele tem que vir aqui com nós, para de trabalhar. Eu sou muito mais viciada no trabalho do que ele, mas eu sou viciada no trabalho porque eu faço aquilo que eu amo. Você eu sempre gosta, tô buscando. Né? Você não vê o tempo passar. Exatamente, eu não vejo o tempo passar. Olha, outro dia a gente fez uma live, a gente começou das 7 da noite, a gente ficou até 1h da manhã. Caramba. E eu não vi o tempo passar. Eu tava assim, e depois que a gente finalizou, eu tava exausta, eu tava muito cansada. Uhum. Mas eu não vi o tempo passar, porque eu trabalho hoje com aquilo que eu amo. E você sabia que era isso que você amava ou você descobriu na metade do caminho? Eu descobri no caminho, no percurso. Foi até interessante, né? Eu não contei essa parte da história, mas quando eu trabalhava de gerente da loja de calçados, eu trabalhei com Mary Kay, com maquiagem, eu era maquiadora. Uhum. Então, poderia ter ido para outro lugar. Por isso que eu falo, quem tá começando, primeiro você tem que descobrir aquilo que realmente vai fazer sentido para você. Sim. E é nessa parte também que o autoconhecimento é muito importante. E o que você precisou para ter os seus primeiros resultados na parte do marketing mesmo? Sim, você começa hoje, por exemplo. Eu quero estudar sobre copy. Vou lá, estudo, faço um cursinho na internet. Não aqueles cursos que ensinam a vender curso. Um curso bom, né? E aí eu quero investir nisso o meu tempo e eu começo a fazer essas cópias para outras pessoas. Quanto tempo o teu serviço demorou mais ou menos para gerar um resultado que você não precisou mais pensar em outras formas de renda? Olha, no primeiro momento a gente tem que fazer muita coisa às vezes de graça. Vai ter gente que vai, não faz as coisas de graça. No primeiro momento tem que fazer às vezes algumas coisas. Eu lá atrás, eu dei muita consultoria para outros empreendedores de graça. Uhum. Porque eu queria adquirir experiência, eu queria ver se realmente era isso que eu queria fazer. Sim. E eu fui descobrindo a minha paixão em estar ensinando outras pessoas, em estar atendendo elas nessa parte de marketing, de vendas, estratégia. Entender se você realmente está ajudando elas. Exatamente. E foi no movimento ali, no percurso, que eu descobri isso. Uhum. Agora, se eu ficar só estudando, planejando, eu não ia ter os resultados. E isso, sei lá, demorou o quê? Uns 5 meses para eu começar a ter clientes pagantes, para ter resultados. Mas dentro desses 5 meses eu ainda trabalhava de CLT. Uhum. Por isso que eu digo, não faça as coisas na loucura. Tipo assim, você tá vendo uma pessoa lá na internet fala que trabalhar com XYZ vai te dar muito dinheiro, amanhã você vai lá e pede a conta no teu emprego. Internet eu vejo assim, hoje a gente tá num ramo, numa época, não é um ramo, é uma época, né, que qualquer um pode postar o que quiser. E eu vejo que chegou agora a modinha atualmente ganhe dinheiro fazendo tal coisa, ganhe dinheiro de tal forma. Aí você olha lá, a pessoa está ensinando realmente a fazer algo. Venda, por exemplo, dropshipping. Eu compro sem estoque, eu não tenho estoque, eu compro de uma pessoa que tem estoque e vendo. Você olha lá, faturei meu primeiro 1 milhão fazendo isso. Beleza, faturou. E eles mostram de uma forma tão fácil que parece que da noite para o dia você vai fazer. Mas para quem tem o entendimento e quem começa a executar, vê que realmente não é isso que acontece. Tem várias coisas que são, como é que eu vou dizer?
escondidas, né? Então, nesse processo de aprendizado, o que você falaria para as pessoas, deixaria para essas pessoas que estão começando hoje e com essa mentalidade de que não é fácil, como parece que seja fácil na internet, esses videozinhos, TikTok, Instagram, Facebook, enfim, o que você diria para elas e para elas não desistirem? Eu até lembrei de uma história para falar sobre isso aqui com você agora, que eu lembro, eu não nasci na era da tecnologia, né? Vou contar a minha idade aqui agora. Eu nasci em 1990, então eu lembro quando eu ia na escola, tinha uma pessoa que tinha computador e não tinha internet. Depois que a pessoa que começou a ter internet, banda larga, internet de escada, Sim. né? E daí, eu lembro até que uma vez uma professora de português trouxe um texto falando sobre... ela fez uma analogia, assim, da rosa com a rosa e os espinhos, comparando isso com a internet. E realmente, na internet tem os espinhos e tem a rosa. Tem as pessoas que são de má índole e tem as pessoas boas que realmente querem ajudar, querem fazer as outras terem resultado, mas tem aquelas que só querem ganhar dinheiro, só querem levar mentira. E hoje a propagação é muito rápida. Então, mesmo esse caso que você está falando, hoje virou moda, ganhe dinheiro vendendo tal coisa. Se você já entra com a mentalidade de pensando em ganhar dinheiro, você já está pensando errado. Eu já penso em fazer dinheiro. Se você acha que as coisas vão ser muito rápidas, não é rápido, não é fácil, precisa tempo, disciplina, dedicação, comprometimento. Então, para quem está iniciando agora, para quem quer entrar, não só nesse mercado, esse conselho vale para qualquer coisa na vida. Foco, dedicação, disciplina e estudo. Primeiro passo para você iniciar qualquer coisa. Foco, dedicação, disciplina e estudo. Isso é muito interessante. Eu sei que uma história que eu... Uma história não, eu ouvi que você tem uma história sobre vender até pedra no digital. Conta um pouquinho sobre isso para nós e eu acredito que está muito envolvido com o que você falou. Foco, disciplina... Foco, dedicação, disciplina e estudo. Explica para nós um pouquinho sobre essa história de vender até pedra. Sim, literalmente, é uma história bem interessante. Que o que aconteceu? Eu falo até nas metodologias, né, no que eu ensino para as pessoas que eu atendo, é contar realmente muita história. Se você for parar para pensar aqui no podcast, não só nesse, mas no outro que a gente gravou com o Paulo, a gente contou muita história. A gente trouxe muita história nesse sentido. E essa história de eu vender pedra na internet aconteceu assim. Eu comecei a contar sobre Ametista do Sul, que é uma cidade assim que faz muito sentido para mim, que teve um período da minha vida que eu tava literalmente assim perdida, sabe? Uhum. Perdida. Antes de eu engravidar de João Paulo, eu tava meio perdida, não sabia assim, eu não pensava sobre futuro, tava realmente buscando alguma coisa mais nesse sentido espiritual. E aí surgiu a oportunidade de a gente ir para Ametista do Sul. E eu comecei a contar essa história no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Inclusive, eu tô até com o colar hoje. E eu apareci, né, contando essa história nos meus stories mesmo. E uma seguidora, uma pessoa me mandou mensagem falando assim: nossa, que lindo esse teu colar aí. É daquela pedra de ametista que você contou a história? E daí eu pensei assim, nossa, olha só, eu vou criar isso, uma oportunidade de negócio, eu vou vender isso aqui. E na outra semana, minha sogra foi pra Ametista do Sul de novo e eu falei pra ela, traz 20 pingentes desse aqui que eu vou vender. Ela falou assim, tá ficando louca essa menina, né? Tá ficando louca. Bateu a cabeça. Bateu a cabeça. E daí, ela trouxe pra mim e eu já vinha contando isso há um certo tempo. Inclusive, várias pessoas foram conhecer a tal da cidade de Ametista por conta da influência que eu causei falando sobre tudo isso, né? Tu não ligou pra prefeitura e pediu uma... Eu falei, eu poderia fechar ali uma parceria de influenciador ali, de influência. Tanta gente que foi pra essa cidade depois que eu comecei a falar sobre isso. E aí, a minha sogra trouxe, né, os pingentes, e eu tinha uma outra amiga minha que vendia o cordãozinho, né, pra Sim. fazer o conjunto da correntinha e do pingente. Daí, a gente pagou, tipo assim, bem barato, né, e eu vendia R$69. E o conjunto, não vou lembrar se era 129 ou 139, eu vendia
a 139, digamos assim, o conjunto do pingente e do colar junto. E aí eu reforcei de novo a história quando minha sogra trouxe os pingentes, né? E várias pessoas queriam esse colar. E daí eu joguei meio que uma escassez. Falei, ó, só 20, as primeiras 20 que me chamaram, eu só entrego em Renascença. Eu não vou entregar. Tinha gente de São Paulo que queria depois que eu mandasse, né? E aí eu postei e eu digo que em poucos segundos eu vendi muito mais de R$1.000 em poucos segundos. Foi aí que eu vi que a coisa ia dar certo. Caraca. Foi aí que também eu pensei, nossa, uau. E nesse tempo que eu trabalhava de CLT, e eu pensei assim, meu Deus, eu vendi muito mais que R$1.000 aqui. Quantos dias que eu tenho que trabalhar pra fazer R$1.000? Sim. E daí, várias pessoas... Bom, se tivesse 50 colares, tinha vendido 50 no dia. Eu tinha mais de 50 direct de pessoas me pedindo pra comprar. E você parou de vender ou ainda? Agora eu não tive mais intenção de vender, Não, né? mas se fizeram pedido. Mas se alguém quiser, a próxima viagem que eu for lá pra Ametista, agora 2023, até a gente quer ir, eu trago, eu vendo, fechamos um negócio, né? Sim. E eu trago essa história, e daí eu brinco, né? Que eu vendo até pedra. E daí, olha só, voltando à história aqui, que eu lembrei de mais uma coisa. Além do pingente, como a família do Paulo tem mina lá em Ametista, trabalham com isso. Oh, que legal. Uma das viagens que foi, eu trouxe várias pedrinhas. Uhum. E eu vendi até essas pedrinhas. Caraca. Para as pessoas, tanto que elas queriam a pedra da ametista, eu vendi até as pedrinhas pequenas para elas. Tanto que hoje é um item que eu dou de presente até para as minhas alunas. Da viagem que eu fui para São Paulo, eu montei um kit que eu coloquei uma pedrinha da ametista para elas, porque essa história, não só de eu vender a pedra na internet, mas toda a reflexão faz muito sentido para mim. Então não é só você contar uma história, não é só você gerar desejo na pessoa. Aquilo tem que fazer parte também, tem que fazer sentido para você. Não adianta que nem você querer ir vender maquiagem se não faz sentido para você. Sim, se eu não entendo também. E aí eu conto essa história que eu vendo até pedra na internet, literalmente. Literalmente. E pra você que quer vender pedra na internet também? Não, brincadeira. Não, mas, né, vai que tem alguém que... Eu conheço um amigo meu que literalmente ele vende pedra. Ele foi pra Ametista. Hoje ele já não tá mais aqui na cidade, pelo que eu lembro. Não é bem amigo, é um conhecido, tá? Porque se fosse amigo eu saberia onde ele tava. Mas enfim. Ele começou vendendo pedra. Tipo, ele começou numa salinha, 3 por nada, colocou 10 pedras ali, ametista, colocou no Facebook e vendeu. De repente, quando eu fui olhar assim, o cara tava tipo já com um escritóriozão assim, vendendo, levando, indo buscar toda semana, indo pra fora vender pedra ametista. Então, não é o produto, é você descobrir as pessoas certas que vão comprar o produto, que nem nós falamos no podcast do Paulo. Exatamente. E como que eu posso encontrar essas pessoas certas? Teria alguma dica, assim, pra nós encerrar esse episódio aí? Primeiro, fazer um desenho da tua persona, né? Tanto que quem vem me procurar também, seja cliente, aluno, uma das primeiras coisas que a gente faz é desenhar o teu cliente ideal com características que realmente você consiga, o teu produto você venda para essa pessoa. E características e coisas mais profundas também. Para você conhecer ele de uma maneira que você venda qualquer coisa para ele. Então, e também entra tráfego pago, né? Sim. Aí é a maneira que você vai encontrar essas pessoas. Marketing de conteúdo, produção de conteúdo, posicionamento nas redes sociais, que é muito importante também. Que aí, dessa forma, você vai atraindo, você vai buscando e atraindo pessoas para o teu negócio. Às vezes a pessoa, ela nem sabe que você existe, né? E até com o tráfego você mostra para ela. Ela precisa, mas ela não sabe que você existe. Então é isso aí, pessoal. Esse episódio, a gente abordou esse assunto que foi um diferencial, acredito eu. Já no segundo episódio, e é essas pessoas que nós buscamos sempre trazer histórias reais aqui no podcast. E para você que deseja ter um trabalho específico de marketing no sentido de vendas,
Você pode estar entrando em contato com a Camila, deixa aí o teu Instagram, o teu número de contato para as pessoas. É só me procurar nas redes sociais, Camila Verli, tanto Instagram quanto... Assim como tá escrito no... É que o meu sobrenome é um pouquinho mais difícil, que é alemão, né? Mas é Camila Verli, é Werle, que vocês vão me encontrar e a gente conversa. Isso aí. E para você que quer atingir pessoas e vender até pedra com tráfego, só entrar em contato comigo. Entre em contato conosco aí, @cinecomprodutora, e nós estamos prontos para te atender, tá bom? Muito obrigado, Camila, pela participação, por você se deslocar de Renascença para Barracão aqui para nós fazer em específico esse trabalho de podcast. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Até mais, pessoal. Obrigado você que assistiu. Se você já sabe para quem você deve compartilhar, um amigo que está nesse ramo de empreendedor e que você acha que vai ser útil para essa pessoa, não esqueça, compartilhe, curta, comenta aqui embaixo quem que você quer ver aqui nesse podcast. E é isso aí. Um abraço e até mais.